Mas afinal, tem progressiva realmente compatível com o Enê? Ou na verdade é só balela que estão querendo te enfiar a goela abaixo? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que vocês acabaram de ver aí, Enê e a compatibilidade com outras químicas. Então se você está pensando em usar Enê, tem medo de que um dia venha a se arrepender, vai ter que mudar de química, esse vídeo é para você. Ou por acaso você já tá aí pensando em sair do Enê e tá com medo se dá para usar progressiva ou não, se realmente existem progressivas compatíveis ou se é tudo uma conversa barata. Vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Eu amo gravar com essa lente, que é a 50, só que porque ela dá um desfoque e tal, só que ela tem um recorte, né? Ela é muito mais fechada. E eu tenho que colocar ela bem longe pra conseguir gravar, só que aí nisso que tá longe, eu não tô vendo se tá focado ou não. Então, minha gente, se tiver um leve desfoque, é isso. Eu tava vendo esses dias aqui nos insights do YouTube. A gente, como criador do YouTube, a gente recebe alguns insights. E eu, como uma boa marqueteira, uma pessoa que gosta de estar acompanhando os resultados do trabalho e sempre aprimorando, vi que uma das principais buscas na última semana aqui no YouTube foi sobre Enê e progressiva. E aí pensei, por que não falar sobre isso? Não só porque é um tema que está sendo muito em alta nos últimos dias, não sei o que é que rolou, mas também porque, querendo ou não, esse é um assunto frequente, levando em consideração o último vídeo aqui do canal, onde eu falei que sim, tem progressivas que são vendidas aí no mercado que não são compatíveis com o Enê e que eu já vi, né? Vi casos, inclusive, que comprou uma progressiva e aí essa seguidora usou a progressiva era incompatível mesmo, todo mundo dizendo que era. Mas a pergunta que não quer calar, existe de fato progressiva que é compatível com o Enê? Sim, quimicamente falando, existe. Mas nós temos um grande parêntese, porque o mas é uma palavra que faz parte dos meus vocabulários aqui no YouTube, vocês já devem estar acostumadas. Sempre tem ali um mas. Peraí, e eu vou te explicar. Não é whey, tá? É água. O fato da gente ter químicas incompatíveis seguindo a tabela, a gente tem uma tabela de incompatíveis que foi formulada pela Marina Comatti e é essa tabela que a gente usa desde os primórdios sobre compatíveis ou incompatíveis. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a usar o Enê, por exemplo, não tinha, não vou dizer que não tinha, mas tinham pouquíssimas opções compatíveis com o Enê, mas era muito raro, inclusive de tintura. Hoje em dia a gente já tem uma variedade maior. Era muito difícil você achar algum tipo de química compatível com o Enê. Esse cenário mudou há uns 5 anos, mais ou menos, que a gente vem sentindo o mercado optando por outros ativos e que inclusive se tornaram compatíveis com o Enê, alguns ácidos. Então a gente já encontra, sim, hoje no mercado com uma variedade muito maior, químicas que são compatíveis com o Enê, no caso progressivas, botox e alguns tipos de tintura também. Desmistificando e respondendo, sendo bem direta, sim, existe. No entanto, o que não se pode fazer, mesmo que haja compatibilidade, é a aplicação no cabelo inteiro. E aí muita gente peca nesse sentido. Veja, se você tem um cabelo alisado com Enê, sua haste já está alisada, e você pega uma progressiva que é compatível com Enê e aplica em todo o cabelo que também é alisado, você corre muito risco de ter corte químico, um excesso de alisamento, um excesso de química que desencadeia uma quebra. Normalmente, quando a gente fala o nome corte químico, normalmente vem atrelado de uma quebra severa. Isso porque houve um alisamento desnecessário daquela haste. Então, às vezes, você migrou para progressiva, teve quebra, mas não necessariamente por conta da progressiva, mas sim pelo excesso de alisamento. E a mesma coisa é o contrário. Se você está entrando no Enê, mas tem um comprimento de progressiva, e você pega o Enê e aplica no cabelo todo, inclusive onde está alisado, você também pode ter corte químico, uma vez que os alisamentos podem ser compatíveis, mas o seu cabelo não vai aguentar
tanto alisamento. Você estica, estica, estica até que se parte. E é isso que o alisamento faz. Se você pesa a mão no alisamento, e aí seja Enê, progressiva, botox, selagem, se você pesa a mão nesse alisamento, a sua haste não vai aguentar. E ela não aguenta, ela se rompe. Me quer dizer então que se eu for entrar no Enê e tenho cabelo de progressiva, eu não posso usar o Enê? Você pode, mas você vai aplicar somente onde há necessidade. Mas e as duas cores que vai ficar o meu cabelo? Porque o Enê ele também pinta de preto. Como é que eu faço? Aí não tem caminho fácil, né? Escolha o seu difícil. Você tem a opção de passar o Enê no cabelo inteiro para tentar igualar a cor e correr o risco de ter um afinamento, de ter um cabelo que vai ficar espichado, de ter um cabelo super rígido e, consequentemente, um cabelo que pode ter uma quebra. Ou você aplica o Enê somente onde há necessidade, onde está uma raiz crescida, e mantém o comprimento com uma tintura que seja compatível com o Enê, com um banho de brilho, com uma máscara matizadora, aquelas máscaras que não são químicas. Escolha o seu difícil do dia, não tem um caminho fácil. O fato é, no final, a decisão vai ser sua, a escolha vai ser sua. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre como começar no Enê estando com progressiva. Mas voltando pro outro lado, que é o lado da progressiva e do Enê, qual que é o mais indicado que se faça? Protege o comprimento, não só retoca a raiz. Esse hábito da proteção, gente, você pode levar ele para qualquer química, não somente para o Enê. Quando a gente é enezada, a gente entende que protege-se a parte lisa e aplica somente na raiz crescida, não é isso? Só que muita gente, quando migra para progressiva, ela esquece desse detalhe. E aí o que ela faz? Ela aplica a progressiva aqui, só que às vezes ela não tem uma boa margem de segurança, porque o comprimento está muito liso, ela esperou só 30 dias para já migrar para progressiva compatível, ou ela esperou pouquíssimo tempo, mal deu tempo da raiz crescer. 30 dias, às vezes, é o tempo que o fabricante vai pedir, mas não é o suficiente do crescimento da sua raiz, às vezes cresceu muito pouco em 30 dias. Talvez o ideal seja esperar 3, 4 meses, que aí sim tem um crescimento mais visível. Uma coisa é você tá com o cabelo só de Enê e tá retocando a cada 30 dias, a cada 15 dias, é uma única química. Outra coisa é você ter um dedo de raiz, querer tacar a progressiva. A progressiva não vai ficar somente nesse um dedinho, sinto muito. Você vai, mesmo que sem querer, acabar levando para o comprimento, um comprimento que já está alisado e aumenta as suas chances de quebra. Então, muito cuidado se você quer migrar de uma química para outra. Muito cuidado se você já tem botox, Enê e aí depois quer passar progressiva, depois se arrepende e quer voltar pro Enê. Decisões químicas, né, quando envolve química, alisar, tingir, colorir, não é uma decisão fácil. Não deve ser uma decisão feita de forma leviana, do nada, surtei e passei. Pode, né? Você não vai ser presa por isso, tá tudo bem. Não tem um órgão fiscalizador, você faz o que você quiser com seu cabelo, você tem essa liberdade. Mas eu acho que nessa posição como criadora de conteúdo, consequentemente, também sendo uma influenciadora, eu acho que é importante alertar você que essas decisões, elas devem ser bem pensadas, avaliada os riscos e assumir as consequências que pode se ter a partir disso. Essa é uma das bases da minha criação de conteúdo. Canso de falar aqui pra vocês, eu não tô aqui no YouTube pra dizer use Enê, não use Enê, use progressiva, não use progressiva. Não é esse o meu objetivo com a criação de conteúdo. O meu objetivo com a criação de conteúdo é te trazer informações, te trazer conteúdo. Você absorve, você tem o conhecimento e o entendimento dos prós e dos contras e a partir disso você decide o que é melhor para você. E sempre foi esse o meu objetivo, que vocês tenham autonomia nas decisões e nos cuidados capilares. Meu objetivo é que você tenha acesso a essas informações que muitas das vezes são ocultadas, são meio romantizadas, são meio maquiadas. Eu acho importante trazer o outro lado para vocês, um lado mais cru e realista, que algumas pessoas talvez não gostem muito, mas porque era o que eu gostaria de ouvir se eu fosse fazer alguma coisa no meu cabelo. Eu gostaria de saber que se eu for migrar para uma outra química, eu não devo
confiar somente na opinião particular de alguém que usou. Eu tenho que ir lá, ler a composição daquela progressiva, saber se ela realmente é compatível, o que o fabricante fala sobre o uso da química dele junto com a química que eu tenho atualmente no meu cabelo, qual o intervalo que ele sugere, qual a garantia que ele me dá. Tem algumas progressivas que elas pedem, por exemplo, um intervalo para quem é enesada de 6 meses, 1 ano, né, no caso 12 meses. Tem algumas progressivas que vocês vão ver isso lá no site do fabricante. Então, quando a marca diz isso, ela diz, olha, é compatível, mas você tem que esperar 12 meses para começar a usar e cortar a parte com Enê. Oi? Tudo bom? Não entendi muito bem. Se é compatível, por que eu tenho que cortar? Não entendi. Ok. Tem outras marcas, inclusive de Enê, que fala isso, né? De que você, o próprio Enê diz, em algumas marcas falam isso lá do Enê, que você pode usar uma outra química depois de tantos meses cortando a parte enesada. Escute e leia o que o fabricante tem para falar. Sabe por quê? Porque se der ruim depois, se der merda, a culpa vai ser sua, não vai ser do fabricante. Ele não vai poder se responsabilizar. Porque nas recomendações dele, ele pede para você ficar 6 meses, 1 ano antes de usar a química dele. E aí você faz o contrário, você não tem nenhum respaldo para depois cobrar da marca. Ah, mas você disse que era compatível, eu usei, meu cabelo quebrou, teve corte químico, derreteu na minha mão. O fabricante vai perguntar quanto tempo que você ficou sem o Enê. Ah, eu fiquei 2 meses, fiquei 1 mês. Ele vai dizer, então, querida, você não fez como eu pedi, né? Então, tenham autonomia, pensem por vocês e sempre, sempre, sempre avaliem. Eu sei que pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Antigamente, quando se começou o boom de progressiva, mas muito antigamente mesmo, assim, tá? 10, 15 anos atrás, quando começou o boom de progressiva, que era tudo muito bizarro, inclusive, diga-se de passagem, existia muito medo e muita cautela com o uso dela. Eu lembro, assim, muita gente não usava, muita gente tinha receio, eu era uma dessas pessoas, né? Minha família, então, também tinha muito receio com os riscos da progressiva. Depois de um tempo, ela se popularizou, ficou muito fácil de comprar, ficou muito mais fácil de usar e de aplicar, porque antes tinha, ardia os olhos, dava coceira, e aí ficou um pouco mais fácil de se usar. Veio a onda da progressiva de chuveiro, de progressiva para você fazer em casa, então acabou democratizando o acesso a ela e facilitando também. Mas com isso também eu senti que veio um pouco saiu um pouco a seriedade. As pessoas perderam um pouco do medo, da cautela. Acho que seria isso. As pessoas perderam um pouco da cautela no uso. Isso acontece com o Enê, tá? Mas também acontece com a progressiva. As pessoas muitas das vezes aplicam como se não fosse uma química, como se não houvesse um risco grande para a sua saúde, não só de quebra, saúde ali no quesito da haste, mas a sua saúde capilar num todo, no seu corpo. Então, assim, muito cuidado com a utilização de química, seja progressiva, seja Enê, descoloração. Pensem bem antes de fazer essas decisões. Então é isso. Sim, existem progressivas compatíveis com Enê, mas não são todas, não é toda a maioria, e existem algumas que até podem estar sendo vendidas como compatíveis e na verdade não são. Qual é? Não vou entrar nessa briga, porque depois quem se lasca sou eu. Aqui você quiser usar, se estiver decidida a usar, olha a composição, antes de tudo, independente ali de qualquer coisa, olhe a composição. Se possível, entre em contato com o saque, olhe o site da marca para ver o que ela fala, enfim, tá? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo ele foi mais um vídeo mais informativo e em formato de alerta. É um vídeo mais para alertar vocês, então compartilha com quem que você achar que é interessante de ter acesso a essa informação. Espero muito que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like se você achou que esse conteúdo foi interessante para você. Se ele agregou, hypa todos os vídeos que você puder aqui do canal. É muito legal também. O YouTube entende que você gostou desse conteúdo e aí com o hype ele entrega ainda mais para mais pessoas. E se inscreve se você quer receber conteúdos semanais sobre Enê e cabelo alisado. Tentando postar 2 vídeos por semana, quem sabe a gente não consegue aumentar essa frequência, mas depende aí do engajamento de vocês. Então curte, comenta, se inscreve. Um parêntese, porque não dá pra deixar os meus vídeos sem parêntese, porque as pessoas, né,
vocês sabem. Este vídeo, ele não foi destinado a nenhuma criadora de conteúdo que saiu do Enem, porque eu nem acompanho, pra ser honesta. Esse conteúdo não é destinado de forma alguma para nenhuma criadora de conteúdo que usa a progressiva e usava Enem, ou que usa as duas ao mesmo tempo, ou que pensa em... Não foi de forma alguma. Esse vídeo é um vídeo informativo que eu acredito que até as enesadas que usam progressiva vão concordar com o que eu falei aqui. Eu acho que não ofendi ninguém, né? Não acho que, né? Nada de picuinha, deixando bem claro. Não comente sobre ninguém. Ah, eu vi uma criadora fulana de tal. Não, o objetivo do vídeo não é gerar esse tipo de comentário aqui embaixo, tá? Se houver comentários ofensivos para outras criadoras de conteúdo ou querendo gerar um burburinho com outras criadoras, eu vou deletar o comentário, tá? Porque não é esse o objetivo dele e não quero deixar o meu espaço como um ambiente de intriga. Aqui vocês já me conhecem há bastante tempo e tempo suficiente para saber que esse não é o tipo de formato que eu gosto de trabalhar, tá? Beijo, até a próxima. Tchau!